Voltei, gente. Bora lá para os slides. Veja só. Em primeiro lugar, para a gente estudar desconsideração da personalidade jurídica, é preciso a gente voltar em alguns institutos que a gente estudou lá no comecinho. Vê, em primeiro lugar, o que é uma pessoa jurídica? Onde está em nosso ordenamento jurídico o conceito do que é uma pessoa jurídica? Pessoa jurídica é um grupo de pessoas ou uma pessoa individual, a gente tem a Eireli, um empresário individual de responsabilidade limitada, em apertada síntese do nosso ordenamento, criada na forma da lei, que se une para alcançar um determinado fim. Esse fim pode ser um fim empresarial ou não empresarial, né? A gente vê a sociedade simples, por exemplo, as associações, podendo ela, a pessoa jurídica, ser sujeito de direitos e de obrigações. Minha gente, o nosso artigo 49 do Código, ela diz que, 49A, esse artigo ele foi incluído, introduzido no Código Civil a partir da Lei da Liberdade Econômica, tá? Do ano passado. A pessoa jurídica não se confunde com os seus sócios, vou botar meu tempo para não ficar pesado, associados, instituidores ou administradores. Parágrafo único. É isso aí o que mais interessa para a gente. A autonomia patrimonial das pessoas jurídicas é um instrumento lícito de alocação e segregação de riscos, estabelecido pela lei com a finalidade de estimular empreendimentos, geração de emprego, tributo, renda e inovação em benefício de todos. Vejam que, quando ela fala em estimular empreendimento, gerar emprego, gerar tributo, gerar renda para os sócios e inovação em benefícios de todos, da coletividade, nós estamos falando da função social da empresa. Tá? Gente, consequências da aquisição da personalidade. Eita, está escrito errado, personalidade. Vamos logo ajeitar. Personalidade. Autonomia patrimonial, e aí a gente vê que o patrimônio da pessoa jurídica ele é autônomo, dissociado do patrimônio dos seus sócios, ou então do empresário, do empresário unipessoal. Titularidade negocial. A sociedade, ela tem, a pessoa jurídica, ela tem condições de negociar, de assumir obrigações e de contrair direitos em nome próprio, porque ela tem a titularidade negocial. Gente, ela também tem a titularidade processual. A pessoa jurídica, ela é demandada em nome próprio. Quem vai representá-la perante a sociedade pode até ser um administrador, pode ser uma diretoria, como a gente estudou, né, em direito societário, mas a titularidade, quem vai ser demandado não é o sócio, quem vai ser demandado é a sociedade, é a pessoa jurídica. E, por fim, responsabilidade patrimonial. Ela responde pelos débitos que ela contrair. Quem são as pessoas jurídicas? Vamos dar uma lida logo nesse 1024. Os bens particulares dos sócios não podem ser executados por dívidas da sociedade, senão depois de executados os bens sociais. A gente vai estudar daqui para o final desse conteúdo que, na verdade, esse instituto de subsidiariedade da desconsideração, da execução do patrimônio pessoal, ela anda sendo um pouco mitigada pelos tribunais pátrios, tá? Mas a regra geral é essa, tá? Gente, quem são as pessoas jurídicas de direito privado?
Artigo 44 do nosso Código. Ele diz que são pessoas jurídicas de direito privado as associações, as sociedades, as fundações, as organizações religiosas e os partidos políticos. Então, veja, aí a gente já percebe que podem ser pessoas jurídicas, tanto sociedades empresárias, né? Pessoas que estão para empreender, quanto podem ser pessoas jurídicas outros empreendimentos, né? Outras atribuições e finalidades. Gente, qual é o conceito de desconsideração da personalidade jurídica? Desconsideração da personalidade jurídica é a possibilidade de decisão judicial em um caso concreto. Não existe desconsideração da personalidade jurídica abstrata, tá? Ela só pode ser realizada em um determinado processo, numa determinada situação. É a possibilidade de afastar os efeitos da personalidade, ou seja, a autonomia patrimonial, e assim os direitos e principalmente, mais comumente, os deveres de uma pessoa jurídica. Eles passam a se confundir com os direitos ou responsabilidades dos seus proprietários. Tudo bem até aqui? Gente, onde está em nosso ordenamento jurídico a teoria geral da desconsideração da personalidade jurídica? Ela está no artigo 50 do nosso código, tá? Esse artigo 50, ele também foi alterado pela Lei da Liberdade Econômica, tá? Veja, a desconsideração da personalidade jurídica, ela não entrou em nosso ordenamento a partir de 2002, com a edição do Código Civil. Não. A primeira pessoa que se falou em desconsideração da personalidade jurídica no Brasil foi Rubens Requião. É um antigo doutrinador comercialista que, em 1960, ele já defendia a aplicação da teoria da desconsideração da personalidade jurídica no Brasil, tá? Agora, o primeiro dispositivo legal que trouxe a desconsideração da personalidade jurídica no Brasil foi o Código de Defesa do Consumidor, lá em 1990, tá? Em 1990, o Código de Defesa do Consumidor, ele trouxe, no artigo 28, a seguinte previsão: o juiz poderá desconsiderar a personalidade jurídica da sociedade quando, em detrimento do consumidor, ou seja, não havia desconsideração da personalidade jurídica numa relação que não fosse de consumo, então não havia numa relação contratual, numa relação civil. Ele deixou bem claro que, em detrimento do consumidor, houve abuso de direitos, excesso de poder, infração da lei, fato ou ato ilícito, ou violação dos estatutos ou contrato social. A desconsideração também será efetivada quando houver falência, estado de insolvência, encerramento ou inatividade da pessoa jurídica provocadas por má administração. Você já fez uma salada, né? O parágrafo 5º desse mesmo dispositivo dizia que também poderá ser desconsiderada a pessoa jurídica sempre que sua personalidade for, de alguma maneira, obstáculo ao ressarcimento de prejuízos causados aos consumidores. Então, corroborou, né? Assentou por uma vez, né? Mostrou a cobra e matou a cobra e mostrou o pau, que ela só deveria ocorrer numa relação de consumo, tá? Gente, 1994, Lei 8884/94, ela trouxe a desconsideração no âmbito da ordem econômica, ou seja, sempre que houver infração à ordem econômica. Artigo 18 dessa lei. Não precisam ir nessas leis por conta do nosso conteúdo aqui não, tá, gente? Isso, inclusive, não cai na nossa prova. Eu só estou trazendo para vocês. Gente, falei demais. Que tempo tá? Não, tá bom ainda. Eu só estou
trazendo para vocês entenderem um contexto geral em que chegou no nosso ordenamento o artigo 50, tá? Ele disse lá, o artigo 18, a personalidade jurídica do responsável por infração da ordem econômica poderá ser desconsiderada, a personalidade, né? Quando houver da parte deste abuso de direito, excesso de poder, infração da lei, fato ou ato ilícito ou violação dos estatutos ou do contrato social. A desconsideração também será efetivada quando houver falência, estado de insolvência, encerramento ou inatividade da pessoa jurídica provocada por má administração. Vejam que um dispositivo repetiu o outro, tá? Em relação ao direito do trabalho, a gente já falou que não existe a desconsideração prevista no direito do trabalho, na legislação, na CLT, na legislação trabalhista, não tem, tá? Artigo 50 do nosso Código Civil, tá? Ela é a regra matriz da desconsideração da personalidade jurídica no direito brasileiro, tá? Não vamos falar da redação antiga, não vamos ler a redação antiga para não confundir a gente, tá? O que é importante é a gente saber hoje. Artigo 50. Em caso de abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio da finalidade ou pela confusão patrimonial, ou seja, duas hipóteses, pode o juiz, a requerimento da parte ou do Ministério Público, quando lhe couber intervir no processo, ou seja, não cabe de ofício, desconsiderá-la para que os efeitos de certas e determinadas relações de obrigações sejam estendidos aos bens particulares de administradores ou de sócios da pessoa jurídica que foram diretamente ou indiretamente beneficiados pelo abuso. Gente, resumindo esse artigo, o que é importante a gente tirar dele? Duas hipóteses, desvio de finalidade e confusão patrimonial, certo? Desconsideração abrange todos os sócios daquela sociedade? Não. Ela abrange administradores ou sócios beneficiados pelo abuso. Com esta frase, eu encerro este bloco. Vamos passar para o próximo.